Fala, provedor! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E aí, provedor? Nesse episódio, a gente vai debater sobre o quão difícil tá ser provedor irregular no Brasil. Hoje, cada vez é mais complicado tentar ficar na informalidade. A Anatel tá fechando cerco, Receita Federal, todos os órgãos fiscalizadores estão cada vez mais em cima de você, provedor. Então, se você não é inscrito ainda, já sabe, se inscreve aqui no nosso canal que sempre temos conteúdo para vocês. E hoje eu recebo aqui no nosso podcast o José, que é diretor comercial do Grupo Intellect, engenheiro especialista na parte de regulamentação. E recebo o Otávio, que é diretor contábil na Intellectcom, especialista em tributação para provedores de internet. E a gente vai bater um papo com eles para entender por que está tão difícil não operar de maneira regular. Por que hoje os provedores irregulares vão ser tão prejudicados nesse ano. Começando, pessoal, vou começar com o José, né, Zé? A gente teve uma modificação, se vocês devem ter ouvido, devem ter recebido e-mail, vídeo aí, nos últimos dias, que foi no finalzinho de junho, que a Anatel trouxe uma mudança drástica na resolução dela. Fazia muitos anos que a gente não via nada nesse sentido, né, Zé? Nada desse naipe. Na verdade, até indo um pouquinho lá no começo da Intellect, 2019, quando a gente começou, né, todo o processo ali da empresa de auxiliar os provedores de internet, sempre a linha de raciocínio da Intellect foi para o provedor de internet ele retirar a outorga, o ato de autorização. Porque é o ato completo, né? E a mudança, vamos pensar, era R$400, ou seja, de lá para cá, R$400, não teve mudança nenhuma pensando nessa situação. E o nosso direcionamento para os provedores de internet, tanto o credenciado quanto o outorgado, sempre foi a mesma. Por quê? Não é porque o credenciamento te dava um respaldo para trabalhar ali até 5.000 acessos que a gente tratava diferente. Não. Da mesma forma da carteira de motorista, né, provisória e definitiva. Ou seja, ambos você tem o poder para poder pilotar o carro. A questão é algumas restrições, mas os dois você precisa seguir as leis de trânsito. As leis são as mesmas. Então, para o provedor credenciado e outorgado, a regulamentação ela sempre foi a mesma. Era assim uma ilusão os provedores de internet que achava que o credenciamento ele te dava algum benefício ou te dava alguma vantagem de imposto, de isenção de taxa em comparado com a outorga. Então, isso aí, basicamente, o nosso direcionamento ele sempre foi o mesmo. É credenciado, é outorgado, você precisa cumprir com as obrigatoriedades de um provedor de internet, independente do seu tamanho. Então, a gente sempre seguiu esse direcionamento. Então, por mais que é uma mudança, assim, drástica, porque daí os provedores credenciados, eles, entre aspas, vão deixar de existir, a não ser que eles... como que eu posso dizer? A não ser que... O passo gradual, o passo automático é fazer a retirada da outorga que 99% vai aderir, né? Então, ou seja, é uma mudança drástica porque esses caras vão perder o credenciamento, vão ser tratados como provedor clandestino, né? E aí já sabe, né? Crime federal. Então, entre série de outras situações que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo, que vai cada vez estar restringindo, né? Ou seja, tá fazendo aquilo que o provedor de internet que leva as coisas a sério, não que eles tenham vantagens, mas que a competição de preço, ela cada vez mais, ela fique mais complexa. Então, eu entendo que um cenário natural é que, no nível nacional, o ticket médio ele possa aumentar. Bacana. Você comentou um tema importante, Zé, que eu lembro que quando saiu o credenciamento, muito provedor achava que, vou fazer o credenciamento, eu não preciso fazer mais nada para a Anatel, tá tudo certo, né? Eu não preciso me seguir nenhuma regra. Para mim era só isso aqui. Fiz isso aqui, agora eu tô... Tanto é que até o nome, ele gerava essa ideia, dispensa de autorização. Se eu tô dispensado, quer dizer que a lei não vale para mim, né? Tô acima da lei, né? Para você que às vezes estava em coma e não viu o que aconteceu, a Anatel no dia 27 falou que o credenciamento morreu e que a partir de agora somente a outorga. Então, se você, por um acaso, não viu essa informação, é isso que aconteceu. E a gente tem aí uma quantidade bem grande de provedores que, desde 2018, quando o credenciamento nasceu, são só credenciados, que não fizeram outorga. Como o Zé disse, para quem trabalha certo, tudo bem, porque o cara fez o credenciamento e depois ele seguiu fazendo ali normal ali as regras ali, até fez uma outorga depois, porque o que o Zé falou, muda R$400 só, era só isso a diferença.
Mas tinha isso aí do cara achar que é dispensa de autorização. Então não tem lei nenhuma, dane-se a lei, né? Não existe lei. E nesse sentido, Zé, eu digo também que, além desse equívoco aí de achar que não tinha que fazer nada, eu acho que foi uma das causas que trouxe a Anatel a quebrar essa regra do credenciamento, né? Eu li algo por cima aí que era um dos motivos que fez a Anatel ir atrás, né? Porque tava com muita... tava faltando informação, né? A galera não tava prestando informação nenhuma pra Anatel depois que credenciava. É importante até, Arthur, que assim, eles pegaram, vamos pensar, mais da metade ali dos provedores credenciados, eles enviam as informações erradas para a Anatel. E enviar as informações erradas para a Anatel, eles entendem que esse provedor ele existe, porém ele não fatura, porém ele não tem cliente. Estranho, então, né? você cruzando essas informações, algo de errado não está certo, né? Então, é onde o circo ele vai fechando. Então, as coisas elas vão ficando cada vez mais amarradas. Então, por isso que você precisa, dentro da Anatel, esses dados eles precisam ser da mesma forma que na Receita, da mesma forma que todos os órgãos ali, vamos dizer, todos os caciques, eles precisam ter a mesma informação. E a mesma informação desde que não seja zero, né? Que foi o que a Anatel pegou. E ela entendeu que esses casos eram provedores que estão ali, de alguma forma... Burlando. Exatamente, burlando ali as plataformas, burlando o sistema. Então, para acabar com isso, tiraram o credenciamento que na cabeça deles, mais da metade dos provedores de internet agora vão precisar dar outros passos, em vista que nós vamos ter um portal de denúncia, um portal de acompanhamento, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica vai poder fazer essa sinalização, né, para os órgãos, ou seja, vai restringindo. Então, até o dia 27 de outubro, o credenciamento ele existe. Depois disso, ele automaticamente ele deixa de existir e o provedor de internet ele passa a ser considerado um provedor clandestino. Então, assim, passo natural. Credenciamento, deixou de existir, começa os passos aí para fazer a retirada da outorga. E quem já tinha a outorga, fica tranquilo, você já está dentro da nova modalidade, né? Que ela não é tão nova, mas tem essa adequação na resolução. Então, a modalidade é ter o ato de autorização, né? Publicado no Diário Oficial da União. Se você já tem, segue os passos, os trâmites normal, porém, você precisa se atentar com as questões com a Receita, porque isso aí cada vez mais vem fechando e você não vai ter espaço para ficar sonegando. Exatamente, né? Um ponto importante aí, eu vou passar para o Otávio, é que você pode estar se perguntando em casa assim, por que agora? Bom, vamos lá, né? Por que agora? Vamos pensar que a gente está no advento da inteligência artificial. Então, se antes o governo não tinha braço de funcionário para fazer essa aferição de dados aí manualmente, hoje sistemas inteligentes conseguem fazer isso. Então, essa foi uma constatação da Anatel que não tem muito cabimento. Você começa a ver, mas esse cara fez a licença dele há 3, 4 anos e ele ainda está com 0 assinante? Por que alguém abre uma empresa para não faturar nada? Isso não existe, isso tá errado, ele está sonegando e alguma coisa está errada. Aí cruza a informação com a Receita, lá tem uma X movimentação. Opa! Aí cruza com o banco, é o dobro dessa movimentação que tem na Receita. Né? Passando para o Otávio aqui, gente, você falou um ponto muito interessante, Otávio, porque a gente teve o estardalhaço do Pix aí acho que foi no ano passado? Começo do ano, agora em janeiro. Começo do ano, né? Foi o estardalhaço do Pix aí. Mas vamos monitorar o Pix. Gente, o governo já monitora o seu Pix. Ele só deixou isso oficial, mas ele já sabe tudo que entra e tudo que sai da sua pessoa física e da sua pessoa jurídica. Ele só avisou que ele ia começar a fazer. Mas aí voltaram atrás, porque deu todo aquele rebuliço, né? Mas já acontece, né? O governo só não tem braço ainda para, de fato, fiscalizar um por um ali, mandar todos os tipos de sanções para cada empresa ali. Então, mas eles já estão começando a ficar de olho, né? Por que agora essa regulamentação da Anatel? Os órgãos públicos, eles estão cada vez mais automatizados, estão cada vez mais digitais, você acha que não, mas eles estão começando a entrar no mundo da inteligência artificial também, né? E tanto a Receita Federal, quanto a Anatel, quanto a Receita Estadual, a Prefeitura, eles estão fechando o cerco cada vez mais. Então, esse cruzamento de informações por exemplo, na Anatel lá consta que você tem 0 assinantes, na Receita Federal consta que você tem ali 10 mil reais de faturamento no mês. E no seu banco consta que você tem 50 mil de faturamento. Então é óbvio que cada vez mais a Receita vai começar a morder, a Anatel, a Receita Estadual vai começar a morder esse tipo de movimentação, porque acaba sendo uma fraude, né?
E o governo tá quebrado, né? O governo, a gente vê as contas públicas aí como que estão, a gente vê como Precisa que tá, arrecadar. precisa arrecadar, a questão de inflação, taxa de juros, tá tudo muito alto. O governo não tá querendo cortar gastos, então eles precisam fazer o quê? Quando não corta gastos, quando não corta despesas públicas, eles precisam aumentar a arrecadação. Como que aumenta a arrecadação? Mordendo cada vez mais imposto, pegando ali de quem não tá pagando, tá na irregularidade, né? Essa questão da alteração até da outorga da Anatel, o provedor ali que tá legal, o cara que compra ali, porra, um link legalizado, o cara que tem seus assinantes, que tá tudo em dia, não tem por que o cara ter medo. Como o Zé falou aí, é um valor irrisório que o cara vai gastar mais aí. Mas, né, isso aí é também para pegar o cara que tá muito na ilegalidade, né? Ou até casos que ocorreram até com clientes nossos no passado aí, né? Onde, por exemplo, regiões um pouco mais afastadas, de norte, nordeste, ou até no Rio de Janeiro, onde o crime organizado estava tomando conta de provedores dentro de comunidade, etc, né? Ocorreu isso com empresas aí que a gente tem conhecimento, e esse tipo de empresa não vai conseguir se regularizar. Então, é uma forma também até de barrar o crime organizado. Então, a pessoa aí que tá também, o cara que tá com um provedor legalizado, o cara que quer andar certinho na linha, quer ter uma empresa de fato estruturada, não tem por que ter medo, não tem por que tá com medo disso, né? E a gente tá aqui para auxiliar justamente nisso, né? E aí também a importância de ter uma empresa de assessoria onde tem ali tanto essa parte de SCM, regulatória, de declarações de Anatel e contabilidade trabalhando em conjunto, né? Ali os nossos departamentos, eles se conversam. Então, as informações que são colocadas ali na declaração para a Anatel são as mesmas colocadas ali na declaração da contabilidade. A contabilidade precisa mandar informações ali para o pessoal das declarações, mandar para a Anatel. Então, tem que ter essa troca de informações, o pessoal tem que estar trabalhando ali como uma engrenagem, porque uma coisa puxa a outra. E aí, esse é o interessante de ter ali tudo num lugar só, né? Uma contabilidade, uma assessoria, tudo no mesmo lugar, porque às vezes o escritório de contabilidade nem sabe que existe a Anatel, nem sabe para que serve, ou a assessoria que a pessoa tem não tem uma contabilidade também, não se conversa. Então, é isso aí. E é onde dá essas margens para acontecer esse tipo de coisa, porque contabilidade está em dissonância com a assessoria do cara, e daí na Anatel tá uma informação, na Receita tá outra, e no banco tá uma terceira informação, né? Foi o que deu margem para a Anatel chegar onde ela chegou. Exato. Né? O Otávio explanou o cenário aqui, o cenário econômico o Brasil está enfrentando problemas econômicos e precisa arrecadar mais. Para arrecadar mais, ele vai começar olhando para quem sonega. Quando o país vai bem, o governo passa um pano nisso aí e não fica muito em cima, porque tá tendo dinheiro girando. Mas a coisa apertou, então vai ter que ir para cima de quem tá operando ali meio no le acochambré, né? Então vai ter que buscar o cara. Para quem trabalha certo, gente, segue o jogo lance normal, não precisa nem de VAR. Agora, quem tá jogando na irregularidade vai passar apertado. Só complementando, Arthur, o que eu acho muito legal é que todo mundo fica de cara com a Anatel do nada, chega e faz as mudanças, etc. Eu penso assim, cara, agradece que ela tá avisando você que... Ela poderia fazer sem avisar. Exatamente, ou seja, ela consegue fazer isso já desde sempre. Não é Exato. De sexta-feira pra cá que ela mudou o jogo ela agora. ligou o computador e olhou a planilha do Excel dela e falou, Exato. Da mesma forma que vocês falaram, da mesma forma que vocês estão comentando sobre a questão do Pix, ou seja, eu estou avisando que... vai mudar a regra. Então, tipo assim, o governo ele sempre teve acesso às informações, basta ele querer fazer isso com todo mundo. A questão é igual com a Anatel, ela sempre teve essas informações, não é porque você era credenciado que você tinha vantagem, que você tinha ali aquele jeitinho, não. Era só ela querer, só que ela é boazinha, ela está avisando que você tem até o dia 27 para você dar uma atenção. E não pensa que é uma atenção só com o ato de autorização de outorga. Dá uma atenção em todas as questões e os passos adiante. Responsável técnico, as questões das notas fiscais com contabilidade, manter as certidões em dia. Então, nós estamos falando de uma regulamentação, sim, que é o ato de autorização, só que são as obrigatoriedades consequências de um provedor de internet. Você precisa cumprir, independente se é credenciado ou outorgado. Vai ser só outorgado, né? É muita questão do entendimento, né? A galera, quando abre lá o provedor tal, tem a dispensa, fala, a gente, por mais que a gente ali na empresa oriente o cliente, né? Fala, você precisa fazer isso, tá? Não quer dizer agora que a sua empresa tá 100%, não. Não, mas às vezes o cara abre a empresa, tira a dispensa, sai fora, né? Acaba não fazendo o que tem que fazer, e aí ele entende que não precisa fazer isso, por mais que a gente oriente da forma correta. O cara entende que não precisa fazer o que precisa ser feito, e aí depois quando a Anatel chega, olha, você precisava ter feito isso aqui que, né, todo mundo... Não, mas agora é um absurdo, agora mudou. Não, não é que mudou, você já precisava... Sempre foi, né? Sempre foi, né? Só que você tinha uma perspectiva errada ali do cenário, né? E nesse sentido, é válido complementar também que a Anatel falou e ela ainda deu um prazo de 120 dias. 4 meses. Então, assim,
por mais que você tenha pontos aí a ajustar, pô, em 4 meses, se você não conseguir dar conta, ou se a sua assessoria não conseguir dar conta, é porque você tá com um pessoal bem competente, viu? Porque é tempo, gente. É tempo hábil para se ajustar, né? A Anatel não tá. A Anatel provavelmente ela não vai assistir nosso podcast, né? Mas assim, cara, imagina só, já que eles estão querendo arrecadar, se eu mudo a taxa da outorga de 400, subo aí para uns R$1.200, Aí era... todo mundo é obrigado a fazer. Exato, entendeu? E exato. aí? Quanto que eu não Você consigo arrecadar em triplica uma a paulada? arrecadação. Você triplica a arrecadação. Né? Eu não sei quanto que é a arrecadação estimada. Até eu vou procurar, pessoal, assim que a gente finalizar esse processo lá em outubro, eu vou procurar se vai ter esse número. Eu acredito que, assim, direto não. Vai ter que escafunchar um pouco aí, talvez fazer até o cálculo manual aí. Mas eu vou tentar aferir para vocês o quanto que a Anatel vai arrecadar com essa mudança aí. Mas a esse ponto, essas normas, elas já existem. Elas sempre existiram, você tinha que fazer isso desde sempre. A questão é que, mais uma vez, muita gente se negligenciava. O Brasil é um país com muita burocracia, um país com muita regra. É um país onde o empresário, ele não tem toda a noção burocrática. E nem tem como ter. Se você entende burocracia, você não é empresário. Você é um consultor, né? Você tem que entender do teu ramo. Mas a regra estava lá. É que não era seguida e a Anatel fez valer a força. E é isso que a gente... É isso que vai doer agora, porque o prazo é grande, mas é curto e vai ter que ser adequado até dia 27. E aí agora precisa ter paciência também, porque é o Brasil todo fazendo outorga, é o sistema sobrecarregado, é dando erro, é subcertidão e etc, que às vezes é algo simples, um passo ali que demora 2, 3 minutos, demora às vezes um dia, manda e-mail para a Anatel, sistema caindo. Então, ou seja... Os provedores, eles vão, aqueles que deram os passos, que já estão em tratativa com a gente ou qualquer outra assessoria, fica tranquilo. A sua outorga é um passo ali bem tranquilo de ser concretizado. Então, até esses 120 dias é um prazo bacana para que você possa ter tudo isso em dia. Só que também não vai deixar lá para meio de outubro para você correr atrás. Vai dar tempo se você começar em julho. Exatamente, porque às vezes você tem uma dívida ali com o Estado, às vezes você tem algum problema ali com inscrição estadual. Então, se as suas certidões ali forem certidões positivas ou se a sua inscrição estadual ela estiver inativa, esses documentos vão te deixar com alguns problemas, porque daí você não vai conseguir tirar a outorga em cima da hora. Porque daí tem que parcelar, tem que ir atrás de documentação para deixar em dia e subir para o ato de autorização. Né? Então, inclusive já começa a levantar aí a capivara de carro do nome, PVA, que faz inscrição estadual cair, tá, pessoal? É isso que eu ia galera... te perguntar, o que derruba uma inscrição estadual, Cara, Otávio? a coisa que acho que o pessoal não imagina, que é o que mais derruba inscrição estadual, é IPVA de carro. Licenciamento, IPVA, e não IPVA no nome da empresa, tá? No nome do sócio da empresa. Então, você tem um veículo aí no CPF do sócio e tá com o IPVA atrasado, é motivo dos caras derrubar a sua inscrição estadual. Tem que ficar de olho. E aí, claro, além disso, qualquer outro tipo de dívida ali estadual, né? Uma dívidazinha de ICMS, uma dívidazinha até de DAS ali, né? Que o pessoal acha que o DAS é só federal, mas tem a parte estadual ali no DAS, que é o ICMS pago ali. Então, essas dívidas aí estaduais, todas, elas derrubam inscrição estadual. E, cara, inscrição estadual, dependendo do estado, é perrengue pra conseguir de volta. Tem inscrição aí que demora 60 dias pra voltar quando cai. Porque daí é beleza, né? De protocolo, e-mail, aquela coisa bem arcaica, bem gostosa de lidar. Bem gostoso, tem que ir no cartório, reconhecer em 3 vias, não sei o quê. Protocolo é 60 dias pra ter um retorno, então não é... O melhor dos mundos é não deixar cair. Exatamente. Então, pessoal... o José levantou um ponto aqui que é o seguinte, o credenciamento era um processo assim, a gente que fez isso aí durante muito tempo ali na empresa, você abria o sistema da Anatel, fazia o cadastro do cliente ali, jogava as informações, assim, vamos lá, em 10 minutos você conseguia credenciar uma empresa, então era um processo muito simples, porque se as informações estivessem todas corretas, se o CNPJ estivesse correto, você abria, preenchia, a Anatel liberava, 10 minutos estava ali. A outorga, ela já é um documento que exige muito mais coisa. Você tem um projeto técnico, você tem que apresentar um monte de certidão de negativo, que tem que estar negativa, não pode estar com débito. E aí é onde que eu falo, são os documentos periféricos que geram problema. O Otávio acabou de pontuar aqui. Você tem uma inscrição estadual que está travada, você tem que descobrir o porquê que ela está travada. Às vezes é um licenciamento que está no nome de um sócio que está travando a inscrição. Você vai ter que pagar isso aí, vai ter que dar baixa lá, vai ter que solicitar. Então, assim, tudo isso faz o processo demorar. Uma outra situação que eu peguei muito quando fazia, né, a retirada das licenças é que
o cliente deixar de emitir nota fiscal faz derrubar a sua inscrição estadual. Então, é um situação. outro ponto. Não emitir nota fiscal também derruba a inscrição estadual. Então, ou seja, realmente, o nosso... Vamos pensar, o viés da assessoria é facilitar a vida do provedor. Que igual você falou, os provedores de internet, eles são empresários, eles não são consultores. Então, ele não tem tempo e nem tem cabimento ele ler a resolução todo dia, LGT e etc. Ficar acompanhando isso aí. Por quê? Porque é um tempo muito grande que ele vai investir para manter a burocracia em dia, do que ele, né, vamos pensar assim, ele pegar o tempo dele e ser empresário. Então, por isso que é o papel nosso, né, de assessoria e contabilidade, é facilitar, né, diminuir os custos para que ele possa ter acesso a um trabalho de uma assessoria e de uma contabilidade especializada em provedor. Porque aqui nós temos uma equipe que está cuidando de todos os ponteiros, todos os caciques, todas as resoluções que saem, é município, é estado. Sai coisa. Né? Então, assim, a gente tem tudo isso preparado. Nós nascemos para isso, para realmente facilitar a vida do provedor. Então, é muita coisa, é Anatel, é CREA, é CFT, é Registro BR, é Receita. Meu Deus, não vai dar certo. Calma, a gente está aqui para isso. Nós estamos aqui para realmente facilitar a vida do provedor de internet. Joga no nosso peito que burocracia é com a gente mesmo, né? É o que a gente gosta de fazer. Exatamente. E pensando, pessoal, se você falar assim, mas uma consultoria, eu vou pagar aí R$500 uma consultoria, R$500, R$1.000 uma contabilidade. Cara, você não está gastando, você está investindo em tempo para você. Porque como o Zé falou, a gente teve essa resolução, mas a Anatel, a gente que acompanha isso, ela solta 5, 6, 7 resoluções de normas que vão mudando aí todo ano. Que nem chega, nem vira notícia, né? Nem vira o pessoal notícia, não fica nem sabendo. debatido. Isso eu tô falando de Anatel, mas a gente tem Anatel, CREA, CFT, Registro BR, aí vamos para o âmbito fiscal. Você tem município que muda a lei o tempo todo mandato, todo ano tem lei diferente. A Receita Federal nem se Receita fala, Federal, então, meu Deus. Então, assim, é um monte de normas e regras aí. Nós vivemos no país mais burocrático do mundo. O empresário tem... Cara, se você sentar, você consegue fazer tudo que a consultoria faz, sem precisar de formação nenhuma. Só que você vai, talvez, deixar de usar o seu tempo que poderia ser investido em crescer a tua rede, em ganhar cliente, ganhar dinheiro, comprar Hilux, viajar com a família, para ficar lendo documento de 50, 60 folhas que, vou dizer, é um saco de ler. Eu vou falar que é chato pra caramba, precisa de um nível ali mínimo de entendimento ali. Então, assim... bota isso na mão de quem sabe fazer. Não fica esquentando a cabeça com isso, não. Coloca na mão de gente capacitada. A gente tem diversas empresas capacitadas aí no mercado aí que pode te ajudar. Esse investimento de tempo aí, vale a pena fazer isso. E nesse momento mais ainda que você vê fazer valer esse investimento, que é alguém que vai antecipar esse passo para você. Porque como a gente está falando, o debate principal desse podcast aqui, a gente está vendo isso acontecer desde o ano passado, uma intensificação na fiscalização. É uma tendência devido ao cenário econômico do Brasil que leva o governo a usar todos os órgãos fiscalizadores para arrecadar recurso. Se arrecada recurso multando as empresas. Você multa a empresa, multa a pessoa física. Então, assim, a gente pode esperar, depois de passar esse processo da Anatel, que os demais órgãos também vão intensificar. Você pode esperar a Receita Federal fechando o cerco com mais intensidade. Você pode esperar CREA e CFT também indo mais a fundo nesse negócio de fiscalização. Então, tudo tende a fechar mais forte ali em relação às fiscalizações. Então, para quem O gosta... CFT começou também, né? O CFT começou. Já começou várias a ações. entrar em cima do pessoal aí, né? Porque o CFT, né, a gente olha muito o Conselho Federal, né? Só que a gente tem os vários regionais, né? Então, por conta própria, eles conseguem ali, estado a estado, né? Então, às vezes a gente... Vai ver as notícias e vai estar que um estado em específico ele foi fiscalizado vamos pensar, pelo CFT, mas na verdade é uma regional. Então todos eles têm poder, então cada estado tem uma regional. Então é importante o provedor de internet ele ficar atento quanto a essas questões, igual você está falando. A Anatel tá ali, mas já vem o CFT, que via, né, mês sim, mês não, a gente ouve falando, né, que... De ações. Exato, de ações. O CREA, da mesma forma. Estamos falando de concessionária de energia que tá ali. Cara, toda semana a gente vê notícia de concessionária de energia. Então, Exato. é isso. Infelizmente, o Brasil é um país muito burocrático.
Ele é muito burocrático, só que todo mundo que é empresário entende que antes de começar é o jogo, né? É o jogo. É esse o jogo. Então, cabe a ele entender, né? E vamos pensar, dar o próximo passo. Vai dar o próximo passo porque a burocracia ela vai continuar, ela não vai mudar. Ela só Exato. vai aumentar. Então, é mudar o jogo e realmente ter ali do seu lado uma rede de apoio que possa te direcionar quando você precisa. Exatamente, é o jogo, pessoal. Ser empresário no Brasil não é para amador. É um negócio complicado, concorrência, o governo que é um sócio, e ainda que aqui no Brasil, você não precisa nem ter formação nenhuma para ser empresário. Porque se a gente vai para a realidade americana, os caras saem de Harvard para virar empresário. Aqui você não precisa nem saber escrever para ser empresário no Brasil. Então, assim, o nível... Pelo menos nisso aí, você tem uns concorrentes que às vezes é bem ruim. Então, você só tem que ser bom no teu serviço e saber manobrar ali, ter assessoria para manobrar no resto. Então, assim, digamos assim, é para tubarão, mas dá para saber nadar. A média é ruim, né? A média é ruim, a média é ruim. baixa. Então, a média é baixa e eu acho que em tudo, né? É. Agora, acho que todo quanto é tipo de prestação de serviço, todo quanto é tipo de empresa, a média é muito baixa. Até com pessoas, até com funcionários. Então, é muito fácil aí estar acima da média, porque a média é baixa. Então, se sobressair é muito fácil. Eu costumo dizer que o momento, né, o agora, você fazendo, vamos dizer, o arroz com feijão bem feito, você já está muito acima da média. Com certeza. Então, é isso para qualquer nicho, para qualquer situação, tanto empresário, né, colaborador, qualquer, né, coisa que a gente vem falando. Então, ou seja, executar ali os processos básicos bem feitos, você já sai na frente. Fazer o mínimo já é muito, né? Já é muito. E empresário não tem que estar lendo regra de Anatel, não, e legislação. E tem que, claro, tem que estar inteirado por dentro. Tem que saber do o que está acontecendo. O que está acontecendo por cima, mas o empresário tem que jogar na mão da assessoria mesmo, terceirizar isso, né, esse problema, e pensar em expansão, pensar em gestão, né? A gente aqui mesmo, a gente saiu cada vez mais da operação, a gente sabe de tudo que está acontecendo ali, sabe de todas as mudanças, mas a gente não tá lá colocando a mão nisso aí no dia a dia Lendo todo dia a resolução. Não, então o empresário ele tem que pensar sempre em sair disso, né? Ele tem que pensar aí para a gestão da empresa dele, pensar em vender mais, pensar em como expandir aquela empresa dele, o que ele vai cortar de custo, o que ele vai colocar de investimento, para onde que ele vai, né? Como ele vai ser melhor que o concorrente dele, né? E enquanto às vezes você tá aí parado lendo legislação, seu concorrente tá lá vendendo mais, né? Então... É isso. Exatamente. Eu vejo até muito disso no ramo de provedor de internet. A grande maioria dos provedores de internet, eles são muito bons na parte técnica. Então, eles são muito bons nisso. Então, eles precisam de... Tecnicamente, a nossa internet é uma das melhores do mundo. Isso é verdade. Você pode falar assim, não, mas gente, tecnicamente falando, a internet do Brasil é uma das mais sofisticadas do mundo. Exato. Nos Estados Unidos, que a gente usa como padrão para muita coisa, né? A internet é uma porcaria, né? É uma porcaria a internet lá. Então, assim, em equipamento hoje, a gente conseguiu ter acesso a equipamento de primeiro mundo e em termos de configuração, de roteamento, a nossa internet não deve em nada para nenhuma internet do mundo. Isso, exatamente. Só que o nosso nível de conhecimento empresarial é muito baixo. Porque a gente poderia ser muito mais profissional e isso eu não tô criticando o cenário, pessoal. Entendo aqui que eu não tô metendo a boca em provedor. Tô falando que se a gente se profissionaliza, a gente ganha mais dinheiro. A questão é direta. Profissionalização igual dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso igual vida tranquila. Exato. Porque a gestão, né? Quando você está à frente de uma empresa, quando você está num cargo de gestão, a parte técnica ela tem que ficar cada vez mais para trás, né? E a gente vê muito provedor que se apega nisso, né? Porque o cara é apegado ali, né? Os caras falam pra gente, não, o que eu gosto mesmo é tá na configurar rua, um microtik. Tá lá fazendo OS, resolvendo BO de OS, tá subindo imposto. E, cara, tudo bem, né? Você gostar disso, mas assim, tem que se profissionalizar. Né? Eu acho que isso é um ponto legal que você falou, que a questão da parte técnica, que realmente o provedor de internet, ele dá um foco muito grande e às vezes ele é apegado naquilo, né? Então, assim, cara, gerencia isso aí. Né? Então coloca uma equipe ali abaixo para você supervisionar, ou seja, como você desenhou todos os processos desde sempre, pensa que você vai ter que fazer isso aí para que alguém possa substituir. Exato. Se amanhã você não conseguir, os processos eles foram moldados para que você, né, automaticamente você acompanhe tudo isso, que você faça essa gestão. E assim, é difícil a gente, né, até mesmo para nós aqui, cada um aqui é bom em uma coisa. Então, o provedor de internet, se ele é bom nessa área, ele precisa ter outras áreas. Vamos pensar de crescimento, de expansão, sócios ali que realmente... Exato, para ele ter esse crescimento, né?
E eu falo muito sobre isso. Gestão é muito sobre desapego, né? Porque você precisa se desapegar, sair de uma zona de conforto ali. Por exemplo, eu sou muito bom em contabilidade, em tributos, é a minha especialidade. Cada vez, conforme eu fui subindo ali na gestão da empresa, aumentando a empresa, aumentando no quadro de colaboradores, aumentando as estratégias que a gente tem, você tem que se desapegar dessa parte técnica sua, da minha parte contábil, e começar a aprender cada vez mais sobre uma outra parte que é o natural da coisa, quando você vai para um cargo de gestão e tal. Então é isso, cada um é muito bom numa coisa técnica, mas quando você tá subindo ali de nível, quando você tá no nível de gestão, quando você já tem muitos colaboradores, muitos clientes, uma empresa grande, você precisa começar a pensar cada vez mais numa coisa que você ainda não conhece. Você precisa começar a estudar uma outra área sem ser a técnica, né? Mas é isso que a gente vê. A gente vê muito provedor ali preso na área técnica, mas também ele não coloca nada para ser gerenciado ali na área financeira dele, na área de gestão da empresa dele. Então ele tenta fazer um pouco de tudo, acabou no fim não faz quase nada, né? E não é uma crítica, é uma beleza, tudo bem que você gosta da parte técnica, mas né, precisa se profissionalizar. Se realmente, eu amo essa parte técnica, amo isso daí e eu quero ficar nisso aí. Tudo bem, faça o que o Zé falou, coloque sócios, coloque outras pessoas que vão olhar pro teu comercial. Que não são técnicos ali. Que não são técnicos, Exato. que vão cuidar das outras partes. Não tem problema você cuidar disso aí. E não tem problema o cara que vai entrar não saber nada sobre o provedor. Não tem. Porque às vezes o cara precisa saber sobre o quê? Sobre vendas. Sobre venda. Então, vender. E o cara que vende, o cara vende qualquer coisa, né? Exato. O cara que gerencia a equipe, a parte chega no momento de empresa, que gerenciar uma empresa no geral é meio que a mesma coisa. Todas as empresas, independente do que a empresa faz ali ou não, é quase que a mesma coisa, gerenciar a equipe. É RH em qualquer empresa. Exato, o processo é processo em qualquer empresa, independente do produto, do serviço que ela vende. Exato. Então, assim, delegar e distribuir. Eu gosto muito disso aqui, eu quero ficar nisso aqui, eu não quero ir para outra área, não quero aprender. Tudo bem? Então, você delega as outras coisas que são necessárias para que a empresa cresça e foca nisso aí. Só que recomendação, viva. Não vá ficar você abrindo um microtik, configurando, que aí você tá perdendo o seu tempo. E dinheiro. Se você gosta de tecnologia, então beleza. Vai você caçar o novo Wi-Fi 6, o novo Wi-Fi 7, vai buscar a tecnologia pro teu provedor. Vai analisar se, aquelas tranqueiras daqueles SVA que você tá vendendo, o que faz sentido pro teu provedor? O que é tecnológico? O que faz sentido pro teu assinante? Isso aqui, se eu colocar, vai sobrecarregar meus equipamentos, não vai dar certo. Então, usa o teu viés de conhecimento para algo que gere potência para tua empresa, né? Nesse ponto de SVA, é um negócio que a gente vê, assim, eu vejo a maior, digamos assim, déficit do nosso setor é esse. Porque tem um monte que não serve para nada, não faz o imposto correto, além de não fazer o imposto, não serve como gancho de venda, o assinante não cria percepção de porcaria nenhuma no fim das contas, e aí você tá ali pagando uma mensalidade para um negócio que não serve para aumentar a venda, você não fez o imposto, ou seja, o benefício daquilo ali eu não vejo nenhum. Então, assim, e você só colocou porque o teu concorrente está fazendo e você quis correr atrasado. Porque todo mundo fala que tem que ter. Porque todo mundo tem que ter. Mas aí, como é que faz certo? E eu acho que nesse cenário de SVA nosso do Brasil, todo mundo quis copiar a Claro, a Vivo, as grandes, né? Porque você pega a fatura da Claro lá, tem lá Claro TV, tem lá Claro não sei o quê, tem lá até antivírus, a caixa que a Claro ainda fornece com SVA. Kaspersky lá. Desculpa a marca. E vamos... Mas o antivírus é bom, só que da maneira como é colocado ali na Claro, ali ninguém usa. Ninguém sabe que tem Claro aquilo ali. TV, aqui já conseguiu baixar o aplicativo da Claro TV. Eu já tentei. Não dá funciona pra essa porcaria. Você não tem senha daquilo. Só que o que acontece? Essas empresas grandes, de fato, eles não precisam utilizar desses SVAs como marketing. Não precisa, os caras já têm o nome, todo mundo conhece a Claro, não é por, o cara, eles não vão ser conhecidos, não vai ter o diferencial da Claro para Vivo pelo SVA que eles estão proporcionando. Não, a diferença é de sinal, a diferença é de onde chega, onde não chega, porque, né, no final das contas é tudo a mesma coisa. Mas o provedor pequeno acabou copiando esse pessoal. Vamos colocar ali só porque os caras fazem desse jeito, só joga ali na fatura, né, vê o valorzinho ali com um combo, etc. Mas muitos não param para se atentar justamente nisso que você falou, né, não pensam em brand. Os caras não pensam em como fazer isso ser um diferencial para a marca, como usar isso como um diferencial do concorrente dele, como um SVA de qualidade, como um livro que o cara pode dar ali digital, uma forma assim, né? Um streaming bom, uma coisa que funcione, pode ser um diferencial competitivo dele, que talvez faça ele até aumentar o ticket dele do que diminuir cada vez mais, que é o cenário que a gente vê. Às vezes, né, pegando um gancho, tem um SVA que ele, às vezes, ele é muito bom para o provedor em questão de redução de impostos, certo? Só que ele não serve para nada para o assinante.
Às vezes tem um SVA que ele é muito bom pro assinante, só que ele acaba também não servindo para redução de impostos. Então, assim, é difícil você encontrar um SVA que ele seja um Perfeito. equilíbrio entre redução de impostos e também benefício de venda, de marketing, de branding pro provedor. Então, às vezes ele vai precisar ter 2, 3. Exato. E como que ele sabe disso, né? Qual ele precisa contratar? Cara, é fazer uma ação com a sua base, porque você precisa escutar quem vai contratar. Exato. Então, Fazer sentido pro assinante. exatamente. Então, seu assinante vai te falar o que ele mais precisa, né? Quais situações dentro da cidade faz sentido para ele. Às vezes, igual, né, o Otávio falou, cara, copiar as grandes operadoras, só que dentro da sua cidade não tem McDonald's, entendeu? Clube de benefícios. Então, exatamente. Os caras McDonald's, colocam... Burger King e Entendeu? Magalu. Não Os tem caras loja colocam os nenhum clubes dos de três. benefícios que não tem na cidade, né? Faz sentido Não nenhum. faz sentido nenhum, velho. Então, exatamente. Então, é isso. Precisa escutar o seu assinante e olhar na sua cidade o que tem. Restaurante, Exato. padaria, pet shop, barbearia, enfim. TV, às vezes coloca ali Exato. TV, Cara. é uma cidade do estado do Ceará e vem a Globo do Rio de Janeiro. É. O que tem a ver, cara? O assinante não vai assistir Não, e aquilo. vamos ser, o clube de benefícios, muita gente coloca, né? Mas vamos falar a verdade. Benefício, quem já usou isso? O clube de benefícios, gente. Desculpa, né? Mas Desculpa quem aí. usou isso, Ninguém né? usa mais clube de benefícios, É né? muito Pô, difícil, é burocrático, é igual o voucher, né? É. Tá o É voucher. muito distante, né? Se Não o é um cara... negócio que você vê ali, o cara tem um Exato. trabalho pra usar aquilo. Exato. A partir do É. momento que tem um trabalho, você não usa, cara. Se o cara faz um negócio bem feito, igual eu já vi, poucas vezes, mas já vi o cara estudar, ele faz uma parceria com o posto de gasolina da Exato, cidade, com a academia da cidade, Exato, com a exato. escola particular que tem ali na cidade. Cara, aí faz sentido. Por quê? Porque ele estudou, ele viu o que o pessoal da cidade compra, fechou uma parceria com aquele cara ali, dono daquele comércio. Ó, você dá um desconto pros meus clientes, eu dou um desconto pros teus clientes, nós faz esse desconto cruzado aqui e nós faz um negócio bom. E aí não entra nem Aí- SVA, né? Aí entra É. só na questão de venda mesmo. É, e questão de brand. venda. E brand, Exato, faz exato. sentido. E aí tudo também, até complementando o que o Zé tava falando, tudo também é do momento do provedor. Se você Exato. tá no momento ali de escalonar, de vender pra caramba, tal, você fazer esse tipo de propaganda, você fazer esse tipo de brand na sua marca, colocar um SVA ali que vai tracionar a sua marca, que vai ajudar a vender ser um mais. diferencial, vai vender mais, maravilha, excelente. Até você pode gastar um pouquinho a mais, né? Coloca lá um Prime Video, coloca uma Max, né? Mas a gente sabe que é difícil. Quem não queria, mas é difícil. Agora, se você tá num outro momento do seu provedor, que já tá ali instável, que já tá num faturamento legal, que já tá bacana, agora você precisa do quê? Redução de imposto. Enxugar. Aí você já começa a pensar ali num SVA com custo menor, que ainda entrega alguma coisa bacana pra você utilizar o brand, que é muito importante utilizar como brand, cara. Porque você pega um Instagram de provedor. O que tá falando no Instagram de provedor? É só Preço. lá, é só preço, é só mega. É só tal. tabela. É só tabela. Então É. o pessoal não quer ver isso. O pessoal tem que ter um diferencial. E isso aí é excelente. Então você tá num momento ali de enxugar imposto, enxugar custo, já tá num faturamento redondo ali bacana, aí você começa a tracionar ali com esse tipo de SVA pra diminuir o custo, realmente diminuir o imposto, né? Aí é aquela, né? Você quer ser lembrado pela melhor experiência que os assinantes poderiam ter, ou você quer ser lembrado pela internet mais barata da cidade? Exato. E Entendeu? não tem certo ou errado, né? Não tem. certo ou É. errado. É questão de modelo de negócio, é questão do momento de cada empresa, né? É questão do que você quer ali, mas claro, Exato. nunca pode deixar o brand de lado, nunca pode deixar o marketing da empresa de lado, usar isso como diferencial. Porque Às você vezes tem um SVA bom, só que não é divulgado. Exato. né? Não é feita Exato. a campanha correta. Então, tudo isso aí precisa ser analisado. Né? Então, são fatores e fatores que a gente levanta aqui, que a gente vê de erros comuns, pessoal. A gente vai desde a burocracia. Então, assim, a burocracia, ela não anda sozinha. Ela tem diversos fatores ali que você precisa estar alinhado. Mais uma vez, gente, a gente sempre está debatendo nos episódios do podcast. Tem empresa, é um processo que envolve várias caixinhas que você tem que estar... vários drives que você tem que instalar na cabeça aí para conseguir funcionar. Um deles é realmente você entender essa questão aí de associar as coisas que fazem sentido para cada momento da sua empresa. Às vezes faz sentido você ter o preço mais barato. Às vezes você está numa ação comercial, num bairro novo, que você precisa fazer preço para colocar cliente para dentro. Às vezes você precisa de um SVA melhor para conseguir segurar o teu assinante na tua base. Vai depender do momento que você está. E às vezes você precisa enxugar imposto, porque a coisa já está estável. Então você precisa reduzir carga tributária. Em todos os momentos o que vai ser comum é a regra e a burocracia. Isso aí nunca vai mudar. Seja você com 1 assinante ou com 2,5 milhões de assinante, a regra não muda. Ninguém vai ter vantagem por causa de tamanho. Você só vai ter mais dor de cabeça à medida que você vai crescendo.
Exatamente. E até voltando um pouquinho na questão da outorga, às vezes o provedor de internet ele possa pensar, por que não? Ah, eu tenho já o ato de autorização, eu tenho a outorga, mas eu continuo enviando zerado para a Anatel. Não era só os credenciados que não poderia fazer esse tipo de situação? Então, assim, não. Na verdade, da mesma forma que a resolução, né, a modalidade nova, ela vai fazer com que os credenciados eles sejam extinguidos, né? Nós vamos ter também os provedores autorizados sendo notificados por enviar relatório zerado para a Anatel. Então, tudo isso aí precisa ser levado em consideração e ter essa atenção, que o cerco ele está fechando. E você precisa estar antenado ali com toda essa burocracia, porque não é porque você está outorgado que você pode fazer e continuar fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, são passos ali que precisam ser dados. E tem mais um passo importante para chegar aí nos próximos meses, que é a nota modelo 62 aí, né? Que vai substituir a tradicional nota modelo 21, 22, que aí sim, né? A palavra que vai ficar aí pro pessoal é cruzamento de dados, gente. Exato. Então, cada vez mais aí realmente cruzando as informações fiscais, de regularização, de órgãos regulamentares, de órgãos fiscalizadores, de órgãos tributários, para fechar o cerco aí realmente. E é isso, tipo assim, falamos aqui, ó, Anatel, CREA, CFT, nota fiscal e várias outras coisas. Eu já tô perdido com a questão aqui, entendeu? Então imagina só na cabeça do provedor de internet que não vive a burocracia diariamente. Então é extremamente normal e natural que o provedor ele esteja confuso com esse tanto de burocracia, normativa. Poxa, eu tenho que tirar a outorga e ao mesmo tempo eu tenho que me preocupar com as notas fiscais. Caraca, meu sistema não dá esse apoio, não dá esse suporte. Meu Deus, calma. Né? Coloca ali prioridade, conta com o pessoal capacitado do seu lado para poder ter esse direcionamento e você ficar tranquilo, né? Senão realmente vai enlouquecer, entendeu? Vai ficar maluco. E, Otávio, eu vejo que um mancal, né? A desculpa do aleijado é a muleta, né? Um mancal que o provedor tem mas trocar o contador dá muito trabalho. O que dá trabalho? Ficar com um contador que não sabe fazer o que precisa ser feito pro nosso mercado, ou você trocar para uma contabilidade que sabe fazer e que vai resolver? O que é mais caro no fim das contas? Não, exatamente, né? Quanto mais você ficar com o errado, mais tempo vai continuar errado, mais difícil depois de acertar, né? Então, e outra, trocar de contabilidade não dá trabalho nenhum, gente. Isso aí cara, nada mais, nada menos que mandar uma mensagem pro seu contador antigo, informando ali que tá encerrando. É um quebra de contrato como qualquer outro prestador de serviço. Não é porque ele é o seu contador, que ele cuida dos seus impostos, das suas notas, que ele sabe da sua empresa, que, nossa, vai ser uma burocracia absurda. Não, gente, é bem tranquilo, né? Na troca de contabilidade, todas as informações ali que ele tem da sua empresa são passadas para a nova contabilidade e a gente também tem acesso a todo esse histórico da sua empresa. Então, é uma troca de empresa de prestação de serviço como qualquer outra. Manda uma mensagem para ele, finalizando o vínculo. Ele vai pedir uma data ali, ele vai ver como que tá o prazo ali, um pagamento, se tem ou se não tem alguma coisa, passa pra gente e dali pra frente é nós que tocamos. E é isso, quanto mais cedo você correr atrás de ir para uma contabilidade, né, que entende de fato do seu negócio, que é feita para atender provedores de internet, melhor vai ser para você, né? Agora você fica lá 2, 3 anos aí postergando, não, outra hora eu troco, não, porque é meu amigo, não, porque é meu vizinho, etc. Não, cara, mas e aí, lá na frente, depois de 2, 3 anos, o que acontece muito, né? Os caras vêm pra gente tentando arrumar uma coisa com um monte de coisa errada, né? E principalmente agora, que a Receita Estadual tá batendo muito em cima da galera aí, né? Provedor que emite nota errada, provedor que não manda declaração das notas manuais para a Secretaria de Estado, provedor que emite nota com valor menor do que deveria ali, porque tá batendo com um faturamento diferente na Anatel. De FAO, tudo mais. Tem provedor nosso aí sendo autuado em 1 milhão, 2 milhões por falta de pagamento de ICMS. O cara chega pra gente já com essa demanda. Ele já chega com esse pepino pra gente já descascar. Chega com esse B.O. E aí, assim, depois que já tá feito, né, não tem o que... Não existe milagre, né? Não existe milagre. Aí parcelar a conta. Aí é parcelar a conta, é questão jurídica, né? Aí é entrar com processo administrativo, né? E aí o cara já tem que morrer com isso aí, né? Às vezes o cara tem que morrer lá com advogado, com 30, 40, 50 pau aí de advogado numa paulada só pra começar o processo, pra ver se consegue reduzir alguma coisa, porque não vai extinguir a multa. Né? Você consegue só parcelar ela quando consegue. E uma coisa, o pessoal reclama, vou pagar o DAS. Pô, é 6%, 7%, 8% de DAS. Vou emitir menos nota então, né? Vou praticar a elisão fiscal, né? A evasão fiscal, na verdade. Aquela sonegada marota. Aquela sonegada marota, vou emitir só metade das notas que realmente fatura. Só que, cara, você tá reclamando de pagar 8, 9% ali de imposto, quando a Receita Estadual pega ali, só a Receita Estadual pega pra cobrar de você... O ICMS que ele vai cobrar de você não é os 2, 3% que faz parte desses 8%. Ele vai te cobrar sobre a alíquota cheia de empresa do lucro real.
Então, você vai ser cobrado ali em 19%, em 25%, em E retroativo 27%. ainda. E retroativo, com multa, com tudo. Então, uma dívida ali sua que deveria ser de 50 mil reais, passa a ser de 600 pau, de 800 pau. E aí é um absurdo, Aí cara. quebra, né? Aí quebra. Olha, eu não sei a realidade do seu provedor, mas eu acho que 600 mil é capaz de quebrar 90% das empresas do Brasil, uma com multa certeza, dessa. Com certeza. Com certeza. 600 na chegada, assim, uma segunda-feira tranquila, 600 Não, 90% das empresas do Brasil são microempresas, que faturam até 360 mil ano. Então, ou seja, só pra você ter uma noção aí, já quebraria... Então, e assim, mais uma vez, é aquela economia burra. É, É aquela economia que pode servir para o primeiro momento, pode servir a curto prazo, mas é que assim, gente, existe a possibilidade dos órgãos não te pegarem? Existe, gente, existe. Tem gente que faz coisa errada a vida inteira, não vai preso, não acontece nada. Ué, tem bandido aí que vive a vida inteira aí. O Pablo Escobar, quanto tempo que ele não viveu? Foi o 7º homem mais rico do mundo. Até um dia os caras matar ele. Mas assim, você vai deixar chegar lá? Se o seu provedor não é sua única fonte de renda e se aquilo um dia deixar de existir, não mudar nada na tua vida, tudo bem, corra o risco, né? Mas assim, risco por risco, joga no tigrinho então, né? Porque é a mesma coisa que você tá fazendo. É a mesma coisa. Eu até entendo, né, o empresário, o provedor de internet, que às vezes ele não emite 100% de nota no começo, né? Por vários motivos. Realmente Sim, ali no o começo, principal às vezes, poxa, eu vou comprar o equipamento para ir no meu cliente ali para começar o negócio, eu vou pagar 600 reais que seja, R$1.000 de imposto que seja. Esse valor para ele é alto no começo. Eu até entendo, né? Embora não é essa a nossa orientação. Porém, aos poucos ali, você vai se adequando, você vai entendendo ali como que funcionam os processos e você passa a tratar isso como uma prioridade. Por quê? Porque às vezes vai sair algumas linhas de crédito do governo e você vai querer ela. E você vai querer. E aí você vai chegar no banco, o banco vai falar que você não consegue. E aí você não vai entender o porquê que você não consegue. Cara, é emissão de nota. É pagar imposto. Então, ou seja... o que mais acontece, né? O cara, pô, mas eu faturo lá 500 pau por ano. Como que eu não consigo? Não, porque o seu faturamento declarado é 50 mil no ano. Exatamente. Aí você vai pegar um Pronamp lá, baixo, 150 mil. Cara, 150 mil vai representar 30% do que você pagou de imposto. Exato. Então, é essa conta. Faz isso aí multiplicado para chegar no 100%. Quanto você precisa emitir realmente de nota? Óbvio, aí não quer dizer que é só isso, né? Porque daí você tem que pensar também se você tem alguns empréstimos já feitos, se você tem carro financiado e tal, tudo isso aí vai entrar nos 30%. Mas é um cálculo aí que precisa ser feito e precisa entender. Nessas linhas de crédito, você vai ter acesso desde que você pague imposto. Exato. Né? Então, assim, no começo, é como o Zé tá falando, no começo a gente tá vendendo um almoço para comprar janta. Então, inevitavelmente, todo empresário ali, ele vai em algum momento não fazer 100% correto. Até por desconhecimento mesmo da norma. Mas, a gente está falando aqui não desse cenário de começo. A gente está trazendo a realidade aqui para um cenário onde você já andou e você acaba aqui usando isso como desculpa. Porque aquilo ficou cômodo você não pagar. Né? Você tá ali... né? 100 mil, 200 mil por mês ali, você fala, tô faturando isso aí, mas deixa o imposto ali. E é vicioso, parado, né? É gostoso, quando você tá pagando, quando você tá com 100 mil de faturamento, pô, nós estamos falando de 8 conto, 10 conto de imposto. Pô, se eu deixar pagar só uns 2. E se eu esquecer de pagar esse mês 15 conto e colocar no bolso? Cara, é uma tentação, né? Vamos falar a verdade. Isso aí é mais como retirada de lucro ali. Esse aí eu vou colocar no meu bolso, vou trocar de carro. Então, assim, você cai no comodismo dessa situação. Só que é o que o Zé falou. Aí vem a Anatel com um negócio do FUST ali. Exato. E você cresce os olhos em cima desse negócio. Fala, eu quero esse dinheiro, eu preciso o desse dinheiro. dinheiro. Mais barato do mundo. O dinheiro mais barato do mundo. Já vi muita gente colocando isso aí pra venda. Exatamente. Falando, não, é o dinheiro mais barato do mundo, tem que pegar esse dinheiro. Tem que pegar 1, 2, 3, 4, 5 milhões. Nem que não vai usar, mas só tem que pegar e colocar no bolso. Só que esqueceu de avisar que o cara precisa... O cara precisa declarar. Aí o cidadão chega lá e fala assim, eu quero esse 1 milhão que é meu aí por direito. Tudo bem, quanto você declara, bichão? Eu declaro 5 mil reais por mês. Mas, meu tio, não dá pra você conseguir 10 reais no banco. Aí não tem como, não tem milagre. No Brasil não existe almoço de graça. Exato. Então, assim, uma coisa tá atrelada à outra. Quer rir, tem que fazer rir, né? A famosa frase, né? Então, assim, pode funcionar por algum começo? Pode, mas já se projeta pra não ter dor de cabeça. É o que a gente tá falando. Se prepara para que você vá devagarinho arrumando as coisas para não ter dor de cabeça. O preço da paz é impagável.
Aí tem que jogar o jogo, né? Não adianta. É. O jogo é esse. O jogo é esse, né? Tem que sair do parquinho e daí vir pro jogo de adulto. Aí o jogo de adulto é esse. Começa a cada vez mais ali, tá mais próximo possível da realidade de faturamento, pagando imposto correto, para ter acesso a essas linhas de créditos especiais, para ter acesso a um outro nível, né? Sem contar a aquisição de provedor, né? E isso que a gente tá falando do jogo no nível fácil, né? É o básico, Vamos falar, quem aí não queria pagar uns 2, 3 milhões de DAS por mês? Eu queria. Meu sonho. E aí eu tá pagando isso de imposto por mês. Se a gente joga o jogo lá no lucro real, que é onde as operadoras jogam, aí é outros 500. Aí até a gasolina que você põe no carro do CNPJ tem como buscar ressarcimento, sabia? Então aí o jogo vira assim, existem 300 mil outras situações, aí é briga de cachorro grande. Aí ali tem que ser profissional, ali só entra quem sabe jogar. Mas antes disso, tem uma caminhada grande e tem muita empresa que vai ficar ali no mais simples mesmo. E tá tudo bem. Você não é obrigado, eu montei uma empresa, eu tenho que transformar ela na Microsoft. Nem toda empresa vai ser a Microsoft. Vai ter empresa que vai ficar pequena, vai ter empresa que vai ficar média. A empresa ela tem que gerar fluxo suficiente para você ter a vida que você deseja ter. Qual que é o seu objetivo de vida? Qual que é o seu objetivo? Para mim, eu como dono de empresa, se eu ganhar 10 mil, tá bom. Tudo bem, faça a tua empresa gerar isso de lucro para você e faça ela ficar viva gerando isso. Não, para mim eu preciso ganhar 500 mil por mês de prolabore para me sentir bem. Que eu quero viver igual jogador de futebol. Joga bola, então, ou faz a empresa ganhar isso, né? Depende do que você pretende ali almeja como objetivo pessoal. Mas uma coisa é, sempre tá se preparando e não perdendo tempo com coisas que você não precisa aprender. Existem empresas que podem te assessorar dentro do mercado para fazer isso. Não perca tempo aprendendo coisas que não são o core business da tua empresa. Ou seja, a tua empresa não vende burocracia, a tua empresa não vende imposto, a tua empresa vende internet. Então, você tem que aprender isso. O resto, você terceiriza. O resto você terceiriza porque é perca de tempo. E tempo é dinheiro. Então, provedor, e aí, como é que você está em relação a essa regularização? Você está preparado para isso ou você ainda está penando, ainda está assustado com tudo isso que está acontecendo esse ano? A nossa recomendação sempre, vai se regularizando ao longo do tempo, procura profissionais aí capazes de te ajudar, empresas que possam aí te alavancar nesse processo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para que você, sempre que chegar um episódio novo, você receba essas informações. O nosso intuito aqui sempre é trazer bastante network, trazer bastante informação, insights valiosos para o nosso setor. Então, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe com aquele amigo seu aí que não entendeu muito bem o que está sendo mudado esse ano de norma. E eu vou deixar aqui para os nossos convidados aqui, para eles passarem aí o que eles acreditam qual é a importância de você estar sempre buscando aí, andando de maneira proativa com a regularização aí para não ter dor de cabeça no futuro. O que vocês consideram aí que é um passo fundamental nesse sentido? Eu acho que é entender o provedor, o empresário como um todo, ele precisa entender que a moeda mais cara que existe é o tempo. E assim, a partir do momento que o cara ele quer perder o tempo dele se inteirando demais sobre coisa burocrática, sobre legislação, tentando entender sobre isso, sendo que ele pode pagar um preço ali irrisório, às vezes, digamos, perto do faturamento da empresa, para uma pessoa terceirizada, para uma empresa terceirizada que é especialista nisso fazer para ele de forma correta, eu acho que ele tem que balancear isso, entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu, você, o Zé, tudo que a gente não precisa estar fazendo ali, tudo que pode poupar o nosso tempo, a gente tá pagando para ser feito. E a intenção da vida é essa, né? Porque o que a gente menos tem é o tempo. Então, o cara valoriza seu tempo, foca na gestão da sua empresa, foca em crescer o seu provedor, foca em vender mais, porque é isso que o Arthur falou. O seu provedor, ele vende internet, ele não vende burocracia. Então, deixa essa parte com a nossa empresa, com a nossa equipe e vai focar no core business ali da sua empresa, né? Assim, eu penso que o provedor ele precisa reconhecer o momento que ele tá. Porque o passo importante para ele fazer, né, para ele colocar como objetivo os próximos anos é ele reconhecer o momento. Reconhecer realmente que, poxa, o que passou já foi, não tem culpado, é ajeitar o daqui para frente. Então, toda essa burocracia veio. Então, ou seja, poxa, deixa eu ir atrás de quem vai me ajudar. Porque não necessariamente a pessoa que te trouxe até aqui, ela vai te levar, né, pro próximo degrau. Então, você precisa estar ali antenado e amparado para que a sua caminhada, ela seja ali alinhado com pessoas que vão te dar um direcionamento muito maior. Então, assim, nós estamos à disposição
para poder dar todo esse suporte e direcionamento, né, com essa mudança de resolução da Anatel, com essas burocracias aí que vão entrar em vigor. Então, os seus passos eles podem ser tranquilos e eu tenho certeza que a tranquilidade vem com a Intelect do seu lado. Show de bola, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês aí. Se vocês precisarem de alguma ajuda nesse sentido, eu vou deixar um QR Code aqui para vocês, só apontar para a tela e pode entrar em contato com a nossa equipe, que a gente está aqui também para ajudar vocês nesse sentido. Grande abraço e até o próximo episódio.